Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos nos reunindo dessa maneira virtual, em meio a essa situação diferente, para dizer o mínimo, em que vivemos, mas quer estejamos restritos, quer estejamos com a nossa liberdade, que nós preferimos, obviamente, mas o nosso objetivo em qualquer situação é buscar o Senhor, é buscar a comunhão, porque a palavra nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali estaria Ele conosco. Nesse momento agora nós não podemos nos reunir fisicamente, mas estamos reunidos, ligados, através do mesmo Espírito, através da mesma intenção, do mesmo coração sincero que queremos apresentar diante de Deus. E além do mais, temos os nossos familiares conosco, cada um nas suas casas. E por isso, mais uma vez, nós vamos fazer o nosso culto. Cantaremos louvores, meditaremos na palavra do Senhor e que assim em tudo o Senhor nos abençoe. Amém? Oremos então ao nosso Pai Celestial. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, suplicando a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia. Venha, Senhor, nos renovar a comunhão, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor, os nossos pecados, os nossos pensamentos, Senhor, muitas vezes errados, Senhor, muitas vezes, Senhor, de temor, de aflição. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor restaure a nossa, Senhor, comunhão. Nos permita agora estar na Tua santa presença, Senhor, no Santo dos Santos, estarmos juntos, ó Deus, ligados por um só Espírito, por um só corpo, meu Deus, que é a igreja do Senhor. Meu Deus, esta congregação que se reúne, meu Deus, de maneira virtual, mas, como diz a Tua palavra, Senhor, não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. Então nós estamos aqui, Senhor, desta maneira, mas apresentando, Senhor, as nossas vidas, Senhor, as nossas almas, em sinceridade diante de Ti, pedindo que o Senhor nos abençoe, pedindo que o Senhor nos visite e fale conosco através da Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Nós oramos, ó Deus, e suplicamos assim em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós ainda vamos cantar um louvor em preparo à mensagem que será trazida hoje, que em tudo o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Glória a Deus. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Uma liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
nas promessas de Jesus o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Seja louvado o nome do Senhor por tão gloriosas promessas que nos tem deixado e nas quais estamos firmes. E é exatamente sobre esta firmeza das promessas do Senhor, a qual temos a certeza, temos a esperança por meio da fé, que queremos ler no dia de hoje. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, e leremos do verso 1 ao verso 5, que assim nos diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esta palavra nos fala de esperança. De esperança que nós temos a oportunidade, o privilégio de nos gloriarmos em Deus. Nos gloriarmos na esperança da glória do próprio Deus. Tendo sido nós justificados pela fé, podemos assim ter paz com Deus, é o que diz o texto, e podemos nos gloriar na esperança da glória do próprio Deus, na esperança de podermos estar junto com Ele, de podermos estar eternamente morando com o Senhor. Essa é uma das grandes e gloriosas promessas as quais nós estamos firmes, que nós cantamos agora há pouco no louvor, que dizia: firme nas promessas do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e nesta palavra que nos fala de esperança, a qual o Senhor nos quer falar neste dia, isso nos traz à memória, nos traz à reflexão o momento em que nós estamos vivendo agora. Irmão, certamente que é um momento diferente, é um momento que talvez nenhum de nós tenhamos vivido igual. É um momento dramático, é um momento que traz inquietação, aflição, e que acima de tudo nos traz uma preocupação do que há de vir, do que há de ser, do que está por acontecer. Irmãos, e dessa forma, acaba que naturalmente nós procuramos ter uma consciência da realidade que nos cerca.
Nós procuramos saber o que está acontecendo, nós procuramos nos informar, nós procuramos ler as notícias, acompanhar e na esperança de que isso nos traga algum conforto, sabermos como as coisas estão evoluindo. O ser humano ele tem essa necessidade. É muito difícil encontrar alguém a partir de uma certa idade, né, porque as crianças eles têm esse privilégio de não se preocupar, de não estarem atentos a essas coisas. E vale salientar que a palavra nos alerta para isso, né, que precisamos estar com crianças diante do Senhor. Esse aí é mais um aspecto. Porque as crianças não se preocupam. As crianças não estão preocupadas com o que vai acontecer. E é assim que Deus quer que nós estejamos diante dele, confiados no Senhor, confiados nas promessas, confiados na esperança da glória do Senhor. Mas esse momento nos traz preocupação. De maneira que nós queremos estar conscientes do que está acontecendo, tanto na nossa realidade natural, mas ainda mais importante, nós devemos estar conscientes da realidade espiritual e do que isso representa. Porque a dificuldade mundial que vivemos agora, de pandemia, não é simplesmente uma enfermidade que se alastra, não é simplesmente situações econômicas que se agravam, mas trata-se de uma realidade espiritual, porque a Bíblia nos orienta sobre isso. A palavra do Senhor nos orienta que no mundo nós teríamos aflições, e que essas aflições, essas lutas, essas tribulações que batalhamos aqui, não são contra a carne nem contra o sangue, mas as nossas lutas são espirituais. Então, irmãos, essa consciência que nós precisamos ter e que nós naturalmente buscamos ter, ela não se dá somente por esse momento único, sem precedente que vivemos. Mas ela se dá porque nós sabemos que o mundo inteiro está no maligno. E essas coisas, naturalmente, são de natureza maligna. Já falamos sobre isso. A palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Irmãos, mas nós tendo a consciência de que somos de Deus e que o mundo está no maligno, nós sabemos que o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nos importa, irmãos, estarmos apercebidos, estarmos alertas daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Não somente por essa situação atual, mas de tudo que nos cerca. O problema, amados, é que na maioria das vezes, infelizmente isso é uma falha nossa, uma falha do ser humano, é algo que nós precisamos lutar com o Senhor para melhorar, é que nós nos conscientizamos, nós nos ligamos ao que está ao nosso redor, mas de maneira física, de maneira natural, de maneira terrena mesmo, de maneira humana. Procuramos saber as notícias, procuramos saber quais são as remediações, quais são as estratégias, quais são as medidas que estão sendo tomadas para resolver o problema A, o problema B, o problema C. Não só necessariamente desse problema que vivemos agora. E acaba que nós nos envolvemos mais com a realidade natural do que com a realidade espiritual. Mais especificamente, irmãos, nesse momento que vivemos agora, é muito comum, frequente, nós vermos os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos em Cristo, todos eles, sempre buscando saber alguma coisa sobre o que está acontecendo. Todos buscando incessantemente saber sobre a tal da pandemia que estamos vivendo agora. E aí as pessoas, irmãos, todos podem ver aí nos seus
nas suas redes sociais, nos seus comunicadores, WhatsApp, ou o que quer que seja. Vocês vão ver lá nos seus grupos familiares, nos seus grupos de amigos, grupos de trabalho, no nosso grupo da igreja, no grupo das congregações. Isso aí não é exclusividade. Todos, de uma maneira geral, procurando saber, procurando se conscientizar. Só que na maior parte das vezes de uma maneira natural. Procuram saber, por exemplo, se o vírus que causa essa doença sobrevive ou não em superfícies, no plástico, na roupa, no metal, quanto tempo dura, quanto tempo fica na mão, quanto tempo fica no ar. Ah não, já ouvi falar que ele sobrevive 30 minutos no ar. Olha, eu já ouvi falar que é importante usar a máscara mesmo sem estar doente. E as notícias se correm, as notícias vão de um para outro e cada um que pesquise, cada um que queira saber mais. Procuram saber se é preciso ou não usar a máscara, se é preciso ou não usar equipamentos de proteção mais específicos. Procuram saber a taxa de letalidade. Olha, lá na Espanha ou na Itália está morrendo mais gente do que no Brasil. Em tal lugar está morrendo mais gente. Aqui morreu tantas pessoas, lá morreram outro tanto de pessoas. Quantos foram infectados até o momento? Quantos estão enclausurados dentro de casa, nas quarentenas? E etc, etc, etc. Irmãos, eu falo aqui à nossa congregação e aos irmãos que nos ouvem nessa pregação, que não são da nossa congregação. Tenho certeza que todos já ouviram questionamentos ou mensagens dessa natureza. Quando não até nós mesmos buscando saber, buscamos nos ocupar destas coisas. Irmãos, e percebam, tenho certeza que todos concordarão comigo quando eu digo que tudo isto só traz inquietação. Tudo isto só traz aflição, só traz preocupação, incerteza. O próprio Senhor Jesus, muito sábio, disse que nós, por mais ansiosos ou preocupados que estivéssemos, ou que estejamos, não poderíamos acrescentar um minuto, um côvado, um pedaço que quer que seja ao cumprimento da nossa vida. Então isso só nos traz inquietação. Irmãos, mas esses pontos são importantes? Até certo ponto podemos dizer que sim. É importante saber dessas coisas? É importante. Até certo ponto é importante. Para o nosso cuidado, para as nossas precauções. Só que acontece, irmãos, de que muitas vezes nós nos deixamos dominar por essas coisas e perdemos a nossa paz. Tem pessoas que até vão além dessas coisas. Tem pessoas que vão, por exemplo, procurar saber opiniões, muitas vezes certeiras, sobre teorias da conspiração. O grupo A ou o grupo B está conspirando a esse respeito. Buscam ouvir opiniões de polarização política, do lado A ou do lado B, porque o lado A está trabalhando a favor ou o lado B está trabalhando contra. Vejam só, irmãos, no que nós nos envolvemos. Teorias de, por exemplo, nessa situação específica, diminuição da população. Teorias de que isso trata-se de uma guerra econômica. Teorias de conspiração da mídia e por aí afora. Amados irmãos, as primeiras perguntas que nós comentamos aqui talvez possam até ser válidas até certo ponto. Mas de uma maneira geral, todas essas ocupações que nós nos damos ao trabalho de nos ocupar, nos trazem inquietação, nos tiram a paz, nos tiram até mesmo a comunhão com Deus, porque nós perdemos tempo de estarmos aproveitando esse momento para buscarmos ao Senhor, porque a palavra nos diz buscar ao Senhor enquanto se pode achar.
E a palavra nos exorta a nós remirmos o nosso tempo, aproveitarmos ele melhor. Mas nós gastamos de maneira inconsequente o nosso tempo pensando em todas essas coisas, coisas que não nos levam muitas vezes a nada, a só discussões, só a confusões, até mesmo intrigas. E aí, amados, essas pessoas que são nossos amigos, são nossos familiares, são nossos irmãos em Cristo, até muitas vezes somos nós mesmos, nos deixamos dominar por essas coisas e passamos às vezes quase que o dia todo lendo sobre isso, buscando sobre isso, quando nós podíamos estar fazendo coisas melhor. A consciência que nós alcançamos sobre o que está à nossa volta, sobre a nossa realidade, ela é tanto natural, mas principalmente nós que conhecemos a palavra, ela é espiritual, porque a nossa luta é espiritual. Hoje mesmo, no grupo da nossa congregação, nós vimos uma irmã colocando a sua indignação pelo fardo das notícias, pelo fardo de só ouvir falar do problema, pelo fardo de abrir o telefone, só notícia do vírus, abrir a televisão, só notícia do vírus, abrir o computador, só notícia do vírus. A irmã desabafou, colocou esse questionamento, essa queixa, que eu tenho certeza que não é só da irmã, é de nós todos. Estamos cansados, estamos já sobrecarregados de tanta informação sobre esse problema, irmãos. E isso só vem de encontro ao que falamos. Isso tira a nossa paz. Outra irmã no grupo colocou que exatamente por isso nós podemos e devemos buscar as notícias boas a respeito desse problema. Os avanços científicos, os avanços nas medidas protetivas, nas medidas de preparação. Vamos procurar saber as notícias boas para nos alegrarmos. Irmãos, é uma boa ideia essa que a irmã deu? É uma boa ideia, é válida. É importante que nós saibamos o que de bom tem sido alcançado no meio desse problema em que vivemos. Irmãos, mas mesmo as notícias boas que nós procuremos buscar saber são informações, é uma consciência natural, humana, sobre o problema que nós estamos vivendo. Seja a notícia boa, seja a notícia ruim, tudo isso é de natureza humana, é uma consciência natural. Irmãos, mas nós conhecemos a palavra do Senhor, nos importa saber qual é a realidade espiritual que estamos vivendo, nos importa saber o que a palavra de Deus nos fala. Alguém pode chegar e falar, não, mas as pessoas estão falando sobre isso o tempo todo, a razão para isso é que o momento em que vivemos é muito grave, é muito sério, é dramático. Jamais se viu algo parecido, pois além da enfermidade, essa situação vai trazer muitos outros problemas econômicos e sociais. E por isso as pessoas estão tensas com o assunto. Irmãos, mas será que é só por isso mesmo? Será que já antes desse problema, dessa pandemia, nós já não vivíamos assim? Preocupados, ligados, querendo saber, querendo interferir, querendo estar conscientes? Irmãos, é momento de nós desocuparmos com os enfados, com as preocupações desse mundo. É momento de nós estarmos ligados no Senhor. Tem um louvor que diz, olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti e não olhar atrás. Meus irmãos, esse tem que ser o nosso caminhar. Esse tem que ser o nosso proceder. Porque nós elevamos os olhos para o alto
e podemos indagar pela palavra de onde vem o nosso socorro. O Senhor Jesus nos disse: aos homens isso é coisa impossível. Salvar-se é coisa impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós somos salvos pelo nosso socorro que vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nos importa, irmãos, portanto, saber o que é que a palavra tem para nos dizer a respeito disso. E por que nós às vezes fazemos o contrário então? Procuramos nos ocupar, nos enfadar com as notícias e com aquilo que é natural, com aquilo que nós podemos saber, e nós nos sobrecarregamos. Nós ficamos completamente desnorteados, às vezes até cansados, exaustos, como a irmã colocou aí no grupo. Às vezes, irmãos, quando alguém coloca um versículo lá no nosso grupo, por exemplo, não estou falando aqui só do grupo não, mas alguém coloca uma palavra, todas essas notícias nós alcançamos a partir da internet, a partir da televisão. E nesses mesmos lugares, nós podemos encontrar a palavra do Senhor. Às vezes algum irmão vai lá e coloca uma mensagem. Às vezes nós nem lemos. Coloca uma palavra da parte do Senhor, um versículo, algo que edifica, algo que nos conforta, porque a palavra de Deus é o nosso conforto. E nós às vezes nem lemos, passamos direto. Um irmão coloca um louvor, o outro coloca uma experiência, e às vezes nós não damos tanta atenção como damos quando é uma notícia, quando é uma questão sensacionalista, impactante. E nós às vezes até fazemos questão de repassar. Recebemos a notícia, vou repassar para outras pessoas, repassar para outros grupos. Mas quando é o versículo, nós não repassamos. Quando é o louvor, dificilmente nós repassamos. Mas as notícias às vezes nem sabemos se elas são procedentes ou não. E às vezes repassamos. Amados irmãos, por que será que nós temos essa dificuldade? Por que é tão difícil buscar na palavra, buscar do Senhor? Por que será que temos tendência a dar ouvido às notícias que correm aos quatro ventos, ao invés de buscar de Deus aquilo que precisamos para acalmar as nossas almas, ter a consciência espiritual daquilo que está acontecendo? Irmãos, é necessário que nós tenhamos sim consciência de que o momento que vivemos é grave, é trabalhoso, não é só a doença, não é só a enfermidade. Virão sim outras consequências. Mas irmãos, não só para essas dificuldades, não só para esse momento que nós estamos vivendo, mas para qualquer outra que nós estejamos vivendo, seja familiarmente, seja no trabalho, ou qualquer outra que venhamos a presenciar, qualquer outra aflição que venhamos a ter enquanto ainda estamos aqui no mundo, a palavra de Deus, ela é conforto para as nossas almas. Ela nos alerta, ela nos traz direção, ela nos chama a atenção, ela profetiza para nós sobre todas essas coisas. Quem conhece a palavra do Senhor não se assombra, não se assusta com essas coisas. Não é novidade. Porque nós sabemos que essas coisas estavam por acontecer. Porque o Senhor nos alertou através da sua palavra. Meus irmãos, nos importa saber o que a palavra do Senhor nos diz. E nesse texto que nós lemos, irmãos, em que o apóstolo Paulo escrevia ali a igreja que estava em Roma, a primeira coisa que ele nos chama a atenção na palavra é para a nossa fé em Cristo. Meus irmãos, é pela fé que nós somos justificados, reconciliados para com Deus. Meus irmãos, pela fé em Cristo, se não fosse Cristo, nós estaríamos nesse mundo sujeito a essas tribulações, sujeito a essas lutas, sem Deus no mundo. Sem Deus. E aí sim nós estaríamos perdidos. Aí sim nós teríamos motivo para
nos inquietarmos e nos preocuparmos, porque aí sim estaríamos perdidos. Mas a palavra nos chama logo a atenção para a nossa fé em Cristo, pela qual nós somos justificados, reconciliados com Deus. E desta forma nós temos o quê? Paz com Deus. Nós temos paz com o Senhor. Nós não nos colocamos mais diante de Deus como pecador, mas como justificados, como alguém que está no reino de Deus, como alguém que está sujeito à proteção do Senhor, está debaixo da potente mão do Senhor. Louvado seja Deus. Essa é a primeira coisa que nos importa saber, irmãos. Pela fé, nós alcançamos a graça, alcançamos a fé, somos justificados por meio da fé, alcançamos paz com Deus, alcançamos parte com o Senhor. Irmãos, e como é que está a nossa fé? Como é que está a nossa fé? Ela está abalada? Não podemos esquecer que é por meio da fé que nós agradamos a Deus. É por meio da fé que nós esperamos em Deus, que podemos ver a Deus. É por meio da fé que nós somos justificados com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos permitir que nada abale a nossa fé. Não podemos permitir estarmos temerosos. Não podemos estar com tremor, porque a palavra nos diz isso, que o Senhor não nos deu espírito de temor, mas espírito de fortaleza. Então não é para estarmos abalados. É por meio da fé que nós somos salvos, é por meio da fé que nós temos paz com Deus. Como é que está a nossa fé, irmãos? A palavra nos diz que quem não tem, peça a Deus. A fé é um dom. Nós precisamos, irmãos, buscar com zelo esse dom, buscar a nossa fé, buscar crer no Senhor e esperar somente nele. Essa foi a palavra de Jesus para Jairo. Não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra para nós, para os irmãos, para a igreja, corpo de Cristo. Não estou falando da nossa denominação que tem esse nome, mas toda a igreja do Senhor, todo o corpo de Cristo. Não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nesse momento, amados irmãos, muitos incrédulos podem fazer as seguintes perguntas: mas onde está o Deus? Onde está o Senhor? Como é que Ele está permitindo que tantas pessoas morram? Como é que Ele está permitindo que tantas pessoas passem por isso? Como é que Ele está permitindo que os seus servos sejam atingidos, abalados, percam seus empregos, percam suas fontes de renda, passem dificuldades? Irmãos, o Senhor Deus nunca perdeu o controle das coisas. Tudo está sob o controle do Senhor. Tudo acontece sobre a sua permissão. Como dissemos, na palavra nós sabemos de todas essas coisas que estão por acontecer. Saber disso, irmãos, estar firme nessa certeza, é simplesmente um produto dessa fé que nos justifica para com Deus. É produto da fé que nós alcançamos no Senhor e assim nós podemos estar em paz. Podemos estar em paz. Mesmo as coisas acontecendo, nós sabemos que Deus está com o controle sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos mais, que o Senhor é quem tem cuidado de nós. O Senhor até aqui tem nos ajudado. O Senhor até aqui tem nos sustentado e nada vai nos deixar faltar. Tudo está debaixo da potente mão do Senhor. O Senhor proverá todas as coisas para o seu povo, pois Ele mesmo nos disse: buscai o reino, busque o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A segunda coisa, amados irmãos, que nos importa estarmos conscientes é da graça de Jesus Cristo, na qual nós temos entrada. Nós temos entrada pela fé. E nessa graça qual nós estamos firmes, como o louvor que nós cantamos. Nós precisamos estar firmes, intrépidos, não oscilantes, não como quem
oscila, não como quem está duvidando, como quem está sujeito ao balanço, à onda. Não, irmãos, nós estejamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança de que Deus é poderoso para cuidar de nós e que Deus é poderoso para nos também levar para morar com Ele um dia e sairmos daqui, sairmos dessa realidade tão difícil. Aleluia! Isso é o que nos importa saber, que temos esperança na glória de Deus, justificados pela fé, alcançamos a glória do Senhor e a esperança de com Ele morar. Vejam, amados, que o apóstolo Paulo ele coloca a esperança na glória de Deus como motivo para nos gloriarmos, para estarmos alegres, para estarmos felizes. Esse é o primeiro motivo. Mas ele diz, não só nisto, não somente isto, não somente a glória, mas nós temos outro motivo para nos gloriar também. E que motivo é esse? As tribulações. Como é possível? Como assim? A esperança da glória de Deus e as tribulações são coisas muito distantes, muito distintas. Como é que podemos nos gloriar nas duas coisas ao mesmo tempo, irmãos? Vejam os irmãos, que a palavra nos mostra que a tribulação produz paciência. Produz paciência. Então, irmãos, se a tribulação produz paciência, quer dizer que nós vamos então esperar pacientemente para que os cientistas desenvolvam a cura para o problema que estamos vivendo agora. Significa dizer que vamos esperar pacientemente para que os governos se preparem, tomem medidas adequadas para atender toda a população que caia nessa enfermidade. Significa dizer que esperaremos com paciência para que os governos, os governantes tomem medidas para que os empregos sejam preservados, a economia seja preservada. É isso, irmãos, que significa ter paciência? É isso que Paulo queria nos dizer? É isso que o Senhor Deus queria nos dizer através da sua palavra? Que essa tribulação nos geraria essa paciência para esperarmos nos homens por essas coisas, por essas soluções? Certamente que não, irmãos. Todas essas coisas, se vierem, virão pela provisão do Senhor, virão pela misericórdia do Senhor, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se surgir uma vacina, surgir uma cura, é misericórdia do Senhor. Se surgir uma estrutura melhor de tratamento, se formos guardados, se não formos atingidos, tudo isso é provisão do Senhor. Glória a Deus. Tudo isso é provisão do Senhor para com o seu povo. A paciência que temos que desenvolver, irmãos, é em esperar do Senhor o socorro para as nossas vidas. Ele sabe que todas essas coisas, a saúde, o trabalho, a renda, os nossos empregos, a segurança, tudo isso nos é necessário. Mas isso virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós esperamos nele, a nossa paciência está nele. Ele sim é poderoso para fazer tudo isso e muito mais do que nós esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, as tribulações são uma realidade, mas o Senhor venceu o mundo. Nós desenvolvemos a paciência no Senhor e aprendemos a esperar nele, pois Ele mesmo nos disse que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o Senhor Deus é aquele que vivifica os mortos. Essa enfermidade para Ele não é nada. O Senhor é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Louvado seja o nome do Senhor. Creiamos no Senhor, esperemos no Senhor com paciência. Esperar no Senhor é o melhor que nós podemos fazer hoje, nessa situação de pandemia ou em qualquer outra situação de tribulação na nossa vida. E essa paciência, irmãos, gera experiência. Experiências boas, experiências maravilhosas, experiências de poder,
o salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor. E o que foi que aconteceu? Ele ouviu o meu clamor, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve a experiência, ele alcançou a experiência pela paciência no Senhor. O Senhor o abençoou em tempo oportuno. Então ele alcançou a experiência, e experiência maravilhosa. O salmista ali alcançou uma experiência com o Senhor, pois ele se gloriou na tribulação. Não somente na glória, na esperança da glória, mas também na tribulação, como a palavra aqui nos orienta. Durante e após a tribulação. Pela fé, Davi esperou com paciência e alcançou resposta do seu clamor da parte do Senhor. E assim ele alcançou experiência. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E assim também somos nós, irmãos. Na nossa paciência, na nossa confiança no Senhor, nós vamos alcançar as nossas experiências como já temos alcançado no passado. Como os nossos irmãos têm alcançado. E da experiência, irmãos, se produz a esperança. Esperança que se traduz em certeza. Não de estar meramente esperando por alguma coisa. É certeza. A palavra fala que a fé é o firme fundamento. Firme fundamento é certeza. Algo que se espera com certeza e que se sabe que o Senhor é quem cuida de nós. A palavra nos diz, irmãos, que qualquer que nele, no Senhor, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nessa esperança, nessa paciência, nessas experiências que nós vamos alcançando, nós nos purificamos a nós mesmos. Nos tornamos puros como o Senhor é puro, louvado seja o nome do Senhor. E esta esperança, irmãos, o apóstolo finaliza dizendo, não traz confusão. Não traz a aflição, a perturbação que a irmã colocou lá no grupo. Que todos nós estamos sentindo. Essa esperança nos traz paz. Nos traz paz com Deus. Nos traz esperança, certeza de sabermos que o Senhor é quem cuida de nós. Essa esperança não traz aflição de coração, como as consciências naturais que nós temos nos trazem. Não traz discórdia, não traz inquietação. A esperança nos traz paz com Deus, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, nos importa estarmos conscientes, sim. Estarmos ligados, sim, no que nos rodeia, mas ligados espiritualmente. Sabemos que pela fé somos justificados. Pela fé nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé nos gloriamos nas tribulações. Porque nas tribulações alcançamos a nossa paciência no Senhor, esperamos no Senhor, clamamos ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor do seu alto trono, nos mais altos céus, e nos dá experiência, e com a experiência nós alcançamos a esperança. Louvado seja o nome do Senhor, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos, esta é a palavra, que em tudo o Senhor nos abençoe, nos preserve nesta comunhão, nos preserve nesta paciência, nesta esperança, porque as experiências, irmãos, nós certamente temos alcançado. E que em tudo assim o Senhor nos abençoe. Ainda cantaremos um louvor e oraremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. O que os olhos nunca viram. Glórias a Deus. E o coração nunca sentiu. Aleluias. Deus preparou em seu favor para te abençoar. Abra o seu coração
Deixe que a luz venha brilhar em teu viver eternamente. Então comece a glorificar. Glória a Deus. Aleluia. Pelo que ainda não vi. Se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai chegar. Abra seu coração e deixe que a luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eternamente, essa é a esperança que temos no Senhor. Glória a Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Jesus. Pela fé nós somos justificados. Glórias a Deus. Sua bênção vai chegar. Então comece a glorificar pelo que ainda não vi. Se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai chegar. Deus tem sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe em seus olhos. Deus ama você, já decretou a sua vitória. Deus tem sempre o melhor, mesmo que a luz não brilhe em seus olhos. Deus ama você, já decretou a sua vitória. Basta crer. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Basta crer. Basta crer. Basta estarmos firmes nesta fé que nos justifica perante o Senhor, que nos traz gloriosas promessas, tanto na glória, na esperança da glória do Senhor, quanto nas tribulações que aqui vivemos. Glória a Jesus. Seja louvado, Senhor, o teu santo nome por esta palavra, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos feito, nos trazido, Senhor, a meditação, nos trazido ao coração, Senhor. Bendizemos o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz e nos tem confortado neste momento, Senhor, que passamos aqui. Nós te agradecemos, Senhor, bendizemos o teu nome, oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos, por aqueles que estão, Senhor, abalados, por aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos, que possamos, ó Deus, através desta palavra, estarmos sendo, Senhor, fortalecidos, edificados, Senhor, na paciência, nas experiências, na nossa esperança, meu Deus. Oramos, ó Deus, pelos que estão enfermos, ó Deus, pelos que estão, Senhor, com dificuldades financeiras, Senhor, dificuldades de empregos, de renda. Nós rogamos ao Senhor, que fez os céus e a terra, e de quem vem o nosso socorro. Pedimos a Ti, Senhor, sabendo que o Senhor proverá todas as coisas para o seu povo. Nós te adoramos, Senhor, te glorificamos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos, nós queremos pedir mais uma vez a colaboração dos irmãos em compartilhar esses vídeos com
outros irmãos, com seus familiares, amigos, pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de pedir aos seus amigos e familiares que também o façam. Deixe também lá o joinha, o like, para que assim o nosso canal possa alcançar o quantitativo mínimo exigido para que possamos fazer as nossas transmissões ao vivo. E que assim em tudo o Senhor nos abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.